Bom dia, boa tarde, boa noite, meu pessoal, mocinhos e mocinhas. Deem aí um giro de 90 graus e prestem atenção aqui no que vamos comentar na nossa videoaula de hoje. Pensando na turma que está aí concluindo o 8º ano, no ano que vem vão estar concorrendo às bolsas oferecidas aí para os processos seletivos de 2018. Essa aula de hoje vai abordar, então, assuntos que interessam diretamente a vocês. Vou postar inicialmente para vocês um banco de 5 atividades que eu montei, né, baseado no que eu recolhi aí, de algumas atividades propostas pelas bancas aí, mas pegue, dá um pause, tenta resolver. Alunos meus que já resolveram, aguardem, então, a explicação que eu vou dar para alguns pontos que eu considero fundamental, tá? Vocês precisam mesmo estar trabalhando isso aí até ficarem feras. Vai precisar muito, tá bom, galera? Vamos então, atenção às primeiras sequências nossas. Falar de reta numérica, número irracional, raiz aproximada, conjunto dos números reais, tá? Vamos pegar esse contexto aí, entender estas coisinhas. Tá legal? Vamos juntos? Eis aqui um assunto recorrente em provas, em concursos, falando sobre números. Temos aqui a nossa chamada reta numérica. Aqui é o infinito negativo. E do lado de cá, indo lá para os cafundós do Judas, o infinito positivo. A reta numérica, ela possui o detalhe de, se ela é a reta numérica dos números reais, significa que na reta numérica existe infinitos números, ou seja, números sem fim. Uma coisa legal e engraçada na matemática é que entre dois números inteiros também existem infinitos números. Estranho, né? São coisas da matemática. Essa questão que vocês viram é a questão número 1 dessa folha que eu postei para vocês. Perguntava quantos números inteiros tem entre a raiz de menos 10 e a raiz de 15. Esse tipo de questão, ele quer ver o seu domínio sobre reta numérica. Ou seja, se você sabe localizar números irracionais dentro de uma reta. Ou seja, menos raiz de 10. Onde eu localizaria esta raiz dentro desta reta? Onde eu localizaria a raiz de 15? A resolução disso é bem simples. Raiz de 10, sabemos que fica entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Não é? Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Como estamos falando de números negativos, menos 3, menos 4. Está bem próximo de raiz de 9, a raiz de 10. Está a 1 da raiz de 9 e 5 da raiz de 16. Por isso, menos raiz de 10, eu posso localizar ele aqui. Tá? Mais próximo do menos 3. Raiz de 15 fica entre as raízes exatas, raiz de 16 e a raiz de 9. Raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, só que 15 está próximo do 16, então está aqui mais próximo do 4. Tá aqui, ó, raiz de 15, a raiz de menos 10. Tá? Para você resolver isso, o que precisa realmente saber? Tem que saber as raízes exatas. Tá? Raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25. Na hora que você localiza a sua raiz, o seu número irracional, entre as raízes exatas, você consegue saber entre que números eles estão. Menos raiz de 10 está entre menos raiz de 9 e menos raiz de 16. Menos raiz de 9, menos raiz de 16. Quantos números inteiros tem aqui, então?
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números inteiros. Certo? Perceberam esta questão? Domínio sobre números irracionais. Pegar um número irracional e saber o seu valor aproximado. Se tivesse lhe perguntando quanto que seria a diferença entre esse número, aproximadamente, raiz de 3 seria raiz de 10. Seria menos 3,1. Aproximadamente. Raiz de 15 seria aproximadamente 3,9. Se você for na calculadora, você vai achar um número aproximado disso aqui. Tá legal, gente? Ainda aí nessa atividade, nós vimos uma outra questão, também exigindo aí esse domínio, né? Bem legal, né? Perguntando para nós a questão 4, né? Raiz de 20 menos raiz de 11. Parte do mesmo conceito, tá? O conceito de raiz aproximada. Isso aqui estávamos falando da questão 1 e essa aqui é a questão número 4. Raiz de 20 fica entre a raiz de 16 e a raiz de 25. Está aqui no meio. Agora vamos ver. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Raiz de 16 está a 4 da raiz de 20 está a 4 da raiz de 16, está a 5 da raiz de 25. Se eu fosse pegar a metade, está um pouco para cá. Pouquinha coisa. Está quase na metade. Posso dizer que é aproximadamente 4,4. Tá? A 4 da raiz de 16 e a 5 da raiz de 25. Raiz de 11 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. A raiz de 11 está aqui no meio. Está próximo da raiz de 9 e um pouquinho mais longe da raiz de 16. Se aqui é 3 e aqui é 4, raiz de 11, podemos arriscar aí aproximadamente 3,2. 4,4 menos 3,2 vai dar aproximadamente menos 1,2. Entenderam, pessoal? Isso aqui é o que nós chamamos de números irracionais. São números que não têm uma raiz exata. Podemos dizer mais, são números que não têm dízima periódica. Ou seja, se você fizer em uma calculadora a raiz de 20, você vai perceber que não repete um período. O que é repete período? Vamos lembrar a dízima periódica. Isto é uma dízima periódica. Repete o período 14. Certo? Este número aqui, tá? É diferente de uma dízima não periódica, que são os nossos queridos números irracionais, tá? Ó, embora seja muito bonitinho, os dois é infinito. Aqui não repete um período. Então essa aqui é uma dízima não periódica, conhecido também como número irracional, tá? Sempre fruto de uma raiz não exata. Tranquilo aí, turma? Beleza? Esta é uma ideia que vocês têm que ir trabalhando. Sempre vai cair, de vez em quando, e vai exigir de você saber trabalhar com números irracionais e frações dentro de uma reta numérica. Dentro disso aqui ainda. Se eu pedisse para você localizar para mim onde fica a fração 8/3. Dá uma olhada aqui. 8/3. Nessa reta numérica. Onde você localizaria ele? Divide 8 por 3. Tá? Ó, 8 por 3. 2 vezes 3, 6. 2.
baixou 0, 6, dízimo, 2,6. Aqui fica essa fração, 8 terços. Olha, meu pessoal, isso aqui é a primeira parte dessa nossa pequena ideia de números irracionais. Raiz aproximada, reta numérica, conjunto dos números reais. Se eu perguntar para você, vou colocar agora no final um teste de verdadeiro ou falso para você. Vão ser 10 itens para ver se você já consegue citar bem ou marcar com confiança os números que pertencem aos devidos conjuntos. Para ver se você já está dominando isso aí. Tá legal? Depois vou, numa outra videoaula, continuar esse assunto, trabalhando as questões de álgebra, que está aí nesta folha. Voltarei com vocês em outra ocasião. Olha, minha turma, não quero que vocês, tá, dispersem em seus estudos. Tá chegando agora a reta final, tá fechando o ano para vocês. Janeiro e fevereiro vai ser 2 meses aí bastante corridos. Se você quiser pegar uma bolsa de 100% para pegar aí um intensivo, aí um extensivo, né? O ano inteiro para concorrer ali às escolas federais de final de ano de 2018, seu projeto é estudar, estudar, estudar. Tá legal? Vão se habituando com essas questões que aparecem nesses processos. Entre na internet, resgate as questões que foram trabalhadas e vão treinando. Tá legal? Eu vou dando sempre aqui algumas dicas para vocês de algumas coisas que eu estou observando nas provas e que vai ser útil para vocês irem somando aos seus conhecimentos. Tá bom? Foi um prazer mais uma vez ter estado com vocês, de coração, seu professor Luiz Carlos. Um abraço, galera.